A Igreja Católica em Portugal viveu 2 dias de festa com a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires. As cidades de Viana do Castelo e Braga tiveram celebrações de ação de graças pela inscrição deste português do século XVI no Álbum dos Santos. Evocando a ajuda divina, decidimos, para a glória de Deus, exaltação da fé e crescimento da vida cristã, que Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Trabalhadores, já arcebispo de Braga, é santo. Como tal, deve ser inscrito no catálogo dos santos e diariamente honrado no vocábulo entre os santos da Igreja Universal. Esta foi a leitura da carta decretal da canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires, da sede de Braga. Todavia, no dia anterior, na igreja de São Domingos, em Viana do Castelo, local onde está sepultado o novo santo português, realizou-se uma vigília de oração de ação de graças por esta canonização. O povo de Viana do Castelo homenageou o santo do povo, que tinha uma atenção permanente aos mais desfavorecidos. Foi algo pelo qual eu me bati e durou cerca de 5 anos, mas acho que a batalha valeu a pena. E pronto, agora esperamos que a próxima, porque ainda falta uma ou outra, se venha a concretizar. Para já temos gente que está interessada em que avance com o processo da declaração como doutor da Igreja. Fazemos votos para que isso aconteça. Era um momento que se ansiava há muitos anos. Frei Bartolomeu dos Mártires era de facto um santo já para a população de Viana do Castelo e em especial para a Ribeira. Houve de facto aqui um grande movimento na preparação de todo este processo de canonização, que felizmente o Papa Francisco acedeu. Penso que é de facto um grande vulto da Igreja, é um grande vulto da Igreja portuguesa, um grande vulto da Igreja Universal. E como vimos, tem uma imagem, tem uma mensagem muito atual. São Bartolomeu dos Mártires, até 2014, no ano em que celebramos os 500 anos do seu nascimento, era bastante desconhecido na maior parte da diocese. Aqui não, aqui foi sempre o Arcebispo Santo e sobretudo a gente da pesca, a gente da Ribeira, tinha uma devoção muito especial para com ele, ainda hoje tem. Depois, no ano no jubilar dos 500 anos, levámos uma relíquia dele a percorrer a diocese e isso veio despertar interesse e teve uma aceitação ótima, de tal maneira que já nos vieram propor, por que não, repetir o périplo e repetir de facto a visita. Na vigília de oração, na igreja onde está sepultado o novo santo português, foram lidos textos de São Bartolomeu dos Mártires, retirados de uma obra emblemática, Estímulo de Pastores, onde ele aponta diretivas para o futuro da Igreja Católica. A celebração teve também cânticos relacionados com a festa e, no final, os presentes puderam venerar e beijar o relicário do novo santo. Ele tem uma mensagem de uma atualidade tremenda para os nossos dias. E eu mesmo pessoalmente, agora falo como bispo, tenho aprendido imenso com ele. E portanto foi alguém, usando uma palavra que eu hoje repeti talvez demasiadas vezes na homilia, alguém que eu entranhei. Penso que o pensamento e tudo aquilo que Frei Bartolomeu dos Mártires escreveu é hoje de uma grande atualidade e penso que o Papa Francisco quis também dar esse sinal, que é de nos também interpelar com esta beatificação, com esta santificação, para que sejamos mais honestos, para que sejamos mais sinceros e, acima de tudo, que estamos mais atentos àquilo que é, digamos, os problemas do nosso mundo. São Bartolomeu dos Mártires deixou memórias e mensagens que tocaram os seus conterrâneos, mas ainda se mantêm atuais. Dom Antonino Dias, bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, é natural do Minho e foi no local onde está o novo santo que recebeu a sua ordenação episcopal. E foi aqui nesta igreja, de facto, o São Bartolomeu dos Mártires é um estímulo para nós, é um santo.
E quando a gente olha para um santo, não tanto para o imitar, porque ele viveu no tempo dele e o nosso tempo é outro, mas é sempre um estímulo para, assim como ele fez a caminhada em direção à santidade, com todo aquele zelo que ele tinha e pedagogia na fé e preocupação pela santificação do povo da sua arquidiocese enorme. Ele vivia isto a sério. Entranhou as boas e as más. Ou seja, até a luta que ele teve de travar contra a oposição que encontrou na implementação das reformas do Concílio de Trento, sobretudo do Alto Clero, até isso ele entranhou. Ele não fugiu, tentou, com todos os meios, alguns até com expressão, eu diria, humilhante, mas tentou, de facto, não excluir ninguém e que todos abraçassem, no fundo, a linha do Evangelho que ele tinha defendido. Sim, são provocantes e estimulantes. Sacodem, fazem mexer com a gente e, sobretudo, quem está também nestas funções, um pouco, a gente vê que ser pastor nunca foi fácil, mas e hoje também não é fácil. A celebração, que decorreu na sede de Braga, presidida pelo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Ângelo Becciu, e concelebrada por bispos de várias dioceses portuguesas e da Galiza, e também por muitos padres, contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que assinalou algumas qualidades de São Bartolomeu dos Mártires. É muito importante para Portugal um novo santo português. Para a Diocese de Braga, um grande arcebispo primaz de Braga, foi fundamental na reforma da Diocese, mas sobretudo uma grande figura de português, porque era um homem excepcionalmente culto, um dos grandes teólogos do seu tempo, um dos grandes pensadores do seu tempo, uma das grandes figuras da Igreja Universal e um dos grandes reformadores da Igreja. São Bartolomeu dos Mártires é, sem dúvida nenhuma, uma referência, não é? Eu, habitualmente, olhando para ele, vejo um homem que tomou consciência do momento de crise em que a sociedade vivia, não é? E, tomando consciência, não se adaptou à crise, antes, pelo contrário, procurou reagir. E reagiu com o testemunho de vida, em primeiro lugar, e depois também com a sua palavra, não é? E este testemunho de vida e a palavra foram uma defesa acérrima, em primeiro lugar, dos pobres. Procurou, efetivamente, ser pobre, dando testemunho. Ele foi um dos grandes defensores de uma mudança radical na Igreja que existia no seu tempo, há 500 anos, no Concílio de Trento. E, nesse sentido, um homem de futuro, um homem pobre na sua maneira de viver, dedicado aos pobres, que terminou pobre quando, nos últimos 9 anos da sua vida, acabou por se recolher a um convento e servir os pobres. Nascido em Lisboa no ano 1514, Frei Bartolomeu dos Mártires foi arcebispo de Braga quando a arquidiocese incluía as atuais dioceses de Viana do Castelo, Vila Real e parte da diocese de Bragança-Miranda. O novo santo português nunca se cansou de visitar e calcorrear os locais mais distantes para visitar o seu rebanho. Visitas que ele considerava a alma de toda a ação apostólica. Num tempo em que todas as pessoas vão procurando, pura e simplesmente, a autossatisfação dos seus prazeres e vão procurando também toda uma certa posição na sociedade, um certo carreirismo, ele mostra, dá um testemunho de muita humildade, pessoalmente, e depois também de atenção aos outros, né? E esta intervenção junto dos pobres, dos mais necessitados, né, é sem dúvida nenhuma um testemunho de muita atualidade. Ele tem um discurso em que se vira para os cardeais, para as figuras da Igreja daquele tempo e os desafia, dizendo: quem precisa de reforma é a Igreja e sois vós, eminentíssimos cardeais. Isto é, ele viu, a uma distância de 500 anos, muito daquilo que é a mensagem da Igreja de hoje e também de todos os responsáveis políticos de hoje.
que é prioridade aos pobres. A declaração da sua santidade nunca poderá ser interpretada como acontecimento passageiro, sem incidência no cotidiano das pessoas e das dioceses. O seu lema, arder e iluminar, é um convite para que a paixão ao próximo arda vigorosamente nas vidas das pessoas. Um lema que está em sintonia com os apelos do Papa Francisco. Significa que o Papa Francisco reconhece no novo santo exatamente a sua mensagem. Partir para as periferias, partir para os que mais sofrem, partir para os marginalizados, servir os mais pobres. É a mensagem do Papa Francisco. Foi há 500 anos a mensagem do Santo Bartolomeu. Quem conhece um bocadinho a doutrina, os livros, a obra do Frei Bartolomeu dos Mares, reconhece imediatamente que ele tem, digamos, uma grande carreira intelectual, foi, digamos, o fundamento da sua ação, carreira intelectual como professor e depois também como bispo, arcebispo, e depois também no concílio, né? Então é, sem dúvida nenhuma, um homem de uma grande inteligência, que escreveu imensas coisas, que importa conhecer cada vez mais, e é isso que iremos procurar fazer oportunamente. O álbum dos santos conta com mais um português, São Bartolomeu dos Mártires. Nascido no século XVI, teve um papel importante na Igreja do seu tempo e muitos dos seus escritos ainda mantêm atualidade. Está sepultado na Igreja de São Domingos, em Viana do Castelo.